São 21h10 e damos início à 10ª live do SOS Saúde Rio Grande do Sul. O SOS Saúde é uma iniciativa idealizada pela doutora Karine Petri e encampada pela mineira Cláudia Solmussi, presidente da Associação Brasileira pela Cura e coordenadora médica da plataforma de telemedicina Dr. 8, ofertada ao grupo para agilizar e guardar em segurança os dados dos pacientes. Estamos aqui com seu sócio, Diego Alves, que é voluntário da SOS. Eu sou Bruno Bettini, terei a honra de fazer a mediação dessa noite, onde teremos como nossas convidadas as psicólogas Tânia Calil e a Nani Vimercati, que traz luz à importância da atenção plena e da autocompaixão. Especialista em gestão de sistema e serviço de saúde, a Tânia Calil vai nos propor um trabalho da nossa própria consciência, o olhar para dentro de nossa própria mente e sob o espectro autocompaixão. Ela vai nos apresentar ainda as metodologias aplicadas por essa ciência. A Nani Vimercati vai abordar sobre traumas e seus efeitos em casos de desastres naturais. Ela é especialista no tema. A Nani vai dividir seus conhecimentos e experiências nos cuidados para pacientes atingidos por traumas desse gênero. E, mais uma vez, eu agradeço você, nosso espectador. Tânia, boa noite. Nani, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, todo mundo. Maravilha. Eu queria convidar você, nosso espectador, para, no chat aí, colocar de onde você está nos assistindo. Também você pode interagir colocando suas dúvidas para que depois a gente possa conversar com os especialistas. Tudo bem? Então, quero convidar aqui para a nossa mesa principal agora, primeiro, a Tânia, para iniciar a palestra conosco sobre autocompaixão, né? E parabenizar também, enquanto o pessoal se organiza, todos os voluntários por esse trabalho maravilhoso que transforma a vida, transforma gerações, transforma famílias, né? Livrando tantas pessoas dessa dor de perder tudo, perder casa, perder familiares, né? Realmente tem sido uma dor para todo o nosso país. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. É uma alegria enorme. Algumas pessoas eu conheço, outras eu estou conhecendo agora. Então, sejam muito bem-vindos. Nani, você quer desejar boas-vindas? Quero agradecer, primeiramente, o convite, Tânia, né, por participar aqui hoje. Agradecer a disposição de todos vocês. Alguns aqui já estão no seu terceiro tempo, né, da jornada do dia. E, da minha parte, eu prometo contribuir um pouquinho aqui para esse trabalho tão bonito que vocês vêm fazendo, né, com esse desastre natural, que assim a gente chama, que acometeu o nosso país. Eu estou aqui para esse auxílio hoje, espero estar à altura aqui da Tânia para poder trazer um pouquinho de informação e de acolhimento para vocês. Obrigada, gente. Qual que é a nossa intenção aqui hoje, gente? Fazer uma reflexão junto com a Nani e cada um de nós, né, sobre os efeitos do trauma por desastres naturais, contextualizar um pouquinho o que é mindfulness, autocompaixão, falar um pouco dessa fundamentação histórica, teórica, dos benefícios e dos programas atuais que a gente tem de mindfulness self-compassion, e também praticar algumas habilidades de atenção plena. Hoje, eu creio que vai ser possível a gente fazer umas 3 práticas de atenção plena e autocompaixão. E também a gente vai, no final, convidar vocês para participarem de uma forma de se treinar, né, mindfulness, que eu estou chamando de momento de pausa. Pode ir. Aí, a gente sempre começa agradecendo no final, mas agora eu quero fazer a minha gratidão no princípio, porque todas as vezes que a gente tem
esse sentimento de gratidão, isso nos conecta mais ainda. Então, a minha gratidão aqui, o Diego, pela essa confiança e oportunidade desse encontro nosso, ao Elcio, que é o nosso suporte aqui do TI, o Alexandre foi responsável, Alexandre Siqueira, pela produção do texto, a Luana, que fez a nossa arte gráfica, o Bruno Bettini, que está aqui nos conduzindo, aceitou o convite, muito obrigada. A Nani, que carinhosamente também aceitou esse convite de estar aqui partilhando do conhecimento e dessa experiência dela de traumas, a cada um de vocês por estarem presentes aqui neste momento, e a todos que contribuíram para que isso fosse possível, sem que a gente nem saiba quem são os outros atores. A gente vai tratar desse tema, o que é mindfulness, né? E essa figura é uma figura clássica para quem já ouviu alguma palestra, já ouviu falar de mindfulness. Por que eu gosto de colocá-lo? Gente, porque mindfulness a gente não aprende nos livros. A gente aprende a história do mindfulness, a gente aprende como que foram feitas as pesquisas, mas a gente só aprende para a nossa experiência diária praticando. Então, eu vou convidá-los agora para que a gente possa fazer uma prática de mindfulness, né? Então, a primeira orientação que eu vou dar é para que vocês possam encontrar uma posição bem confortável aonde vocês estão. Talvez balançando um pouquinho o corpo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Veja aí se o corpo de vocês precisa de um pouco mais de gentileza, um pouco mais de cuidado. Ofereça isso para o seu corpo neste momento. Talvez fazendo algum movimento. E se encontre aí, nesse ambiente que você está. Veja se os seus pés estão firmes no chão, te sustentando como base. E para quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos ou deixá-los abertos, do jeito que for confortável para você. E nós vamos fazer mindfulness agora, considerando os nossos 5 sentidos. Quem desejar pode fechar os olhos. E mesmo de olhos fechados, vamos ver com os olhos da mente o ambiente que nós estamos. E também sentir a luz passando através das nossas pálpebras neste momento. Perceba os seus olhos neste momento. E agora, amplie essa percepção para todo o seu corpo. Qual é a sensação que você está sentindo neste momento? Sinta a pressão do seu corpo no local que você está sentado. Talvez tenha uma brisa entrando, ou um calor na sua pele. Qual é a diferença das partes do seu corpo que estão cobertas, das que estão sem coberta? Qual é a sensação que você sente neste momento? Qual é a sensação, talvez, no seu corpo, de peso? Talvez você sinta pulsação em algumas partes. Talvez tensão, dor. Simplesmente observe, fique com essa sensação no seu corpo. E agora vamos trazer a nossa atenção para os sons. Quais os sons você consegue perceber neste momento? Os sons do ambiente onde você está, os sons além do ambiente, para fora desse local que você se encontra, os sons sobre os sons. Ouça todos os sons que for permitido nesse momento. Sinta a sua respiração entrando e saindo do seu corpo. Sinta o movimento do seu corpo através da respiração.
lembrando que todas as células do nosso corpo respiram. E talvez você consiga, neste momento, perceber também qual é o sabor da sua boca. Vamos trabalhar com o nosso paladar. Talvez ácido, doce, amargo. Qual é o sabor da sua boca neste momento? Entre em contato com o seu paladar. E agora, talvez você possa querer trazer as suas mãos para perto das suas narinas e sentir o cheiro. Qual o cheiro das suas mãos neste momento? Fique aí um momento. Quando sentir vontade, pode baixar as mãos e continue sentindo o cheiro do ambiente que você se encontra. Então, gentilmente, vai ampliando a sua percepção para todo o ambiente que você está. Vai abrindo os olhos lentamente, sem fixar em local algum. E se você desejar, fique um pouco com essa experiência. E diga para você mesmo se você está mais tranquilo ou menos tranquilo em relação a antes de fazer esse exercício. Se você está mais relaxado ou menos relaxado. Se você está mais consciente de você mesmo, do seu corpo, desse ambiente, ou menos consciente. Se você desejar, pode escrever no chat, ou quem quiser pode levantar a mão e falar, da forma que for melhor para você. Jorge está se sentindo mais leve. O Bruno achou que a dinâmica foi ótima. Minha sentiu mais relaxada, com vontade de continuar nesse estado. Luana, que maravilha. Isso que vocês acabaram de fazer foi um aprendizado do que é mindfulness. Tâmara mais relaxada. Obrigado a quem está, né, contribuindo aí com as suas sensações, seus sentimentos. Elcio, você pode passar o próximo, por favor? Eu gosto muito dessa figura, mesmo ela sendo clássica, porque se eu perguntar aqui para vocês, alguns são de tela fechada, mas qual das duas meninas, né, estão em estado mindfulness? Né? Qual das duas? Então, se vocês quiserem escrever rapidamente no chat, assim, da esquerda ou da direita, que está em estado mindfulness. Da direita. Da direita. Da direita. Da direita. Exatamente. Então, eu não tenho dúvida que na medida, e principalmente agora que vocês fizeram o Jorge, da direita, Neuzane, obrigada. Agora que vocês fizeram o exercício, eu não tenho dúvida que fica muito mais fácil reconhecer o que é um estado mindfulness. É isso, estar presente no momento em que as coisas estão acontecendo. Elcio, pode passar mais um, por favor?
Então, gente, uma das definições, tem muitas definições de mindfulness, eu trouxe umas 3 ou 4, é a consciência da experiência no momento presente com aceitação. Essa é a definição clássica do Kabat-Zinn, e por que ele fala que é a experiência com aceitação? Porque eu não tentei modificar nada. A gente, quando está vivendo a experiência, quando eu pedi para vocês, sintam como que está a posição de vocês na cadeira, como que está a pressão. Eu não pedi para mudar a pressão, simplesmente para vocês sentirem. Então, é viver o momento presente com aceitação. E aí ele fala que é um estado de atenção plena. Às vezes, a gente está no trabalho, no dia a dia, mas a nossa cabeça está lá, eu estou com sono, eu quero dormir, eu estou louco para ir embora. Aí a gente vai embora para casa dormir, tem tanta coisa passando na cabeça, que aí o que eu faço? Ah, não, agora eu estou precisando trabalhar. Eu vou levantar, eu acho que eu vou trabalhar, ou então a gente mal dorme. É aquele sono inquieto, que acorda, dorme, porque eu tenho muita coisa para fazer na minha cabeça, né? E Mindfulness vai nos trazer esse estado de atenção. Nós passamos, gente, 47% do nosso tempo perdido em pensamento. A gente não sabe onde que a gente está. Se eu perguntar assim, já aconteceu com você de um dia você tomar o café da manhã e falar assim, uai, eu acabei de tomar meu café da manhã, eu nem percebi que eu fiz isso. O Jorge está fazendo um comentário que a yoga traz algo semelhante. Sim, né? Porque na medida que a gente trabalha o corpo, a gente está em estado mindfulness com a yoga. Então, o que acontece quando a nossa mente está divagando, gente? O nosso cérebro, ele foi treinado, né, por uma questão de sobrevivência para resolver problemas. Então, para ele resolver problemas, ele procura problemas. Então, perdão, Jorge, foi uma pergunta. Eu não sei se eu consegui responder. Que, de uma certa forma, sim, porque quando você está fazendo yoga, se você estiver lá presente no momento dos exercícios, dos movimentos, você vai estar no estado mindful. Respondeu? Então, tá, obrigada. Voltando lá, o que eu estava falando? Volta o outro slide, por favor. Não, pode ir, era esse. Então, estava falando dos 47%, o que acontece com o nosso cérebro? Por uma questão de sobrevivência, ele foi feito para procurar problemas. Então, ele fica igual um radarzinho. E isso vai gerar o quê, gente? Estresse, cansaço. E ele vai pegar ele vai pegar aquilo que somos nós e vai jogar ou para o futuro ou para o passado. Aí ele vai ficar lá procurando. Quando ele está no passado, a gente fica ruminando o que aconteceu, e no futuro nós estamos enchendo nossa cabeça de futuro. Isso chama ansiedade. Consequentemente, o adoecer. Mindfulness vai possibilitar que a gente faça essa autorregulação da atenção e das nossas emoções. Um dos benefícios é esse. E tem outros benefícios. Se a gente comparar os benefícios com esse piloto automático que a gente vive, que é de fazer as coisas de uma forma acelerada, de uma forma automática, sem saber o que estamos fazendo, vamos comparar um com o outro. No estado de atenção plena, ou de mindfulness, eu vou ter tranquilidade e serenidade, que foi o que vocês conseguiram experimentar logo no início da nossa conversa. E, em contrapartida, no piloto automático, eu vou estar com estresse e ansiedade. O que a atenção plena vai nos trazer? Compaixão e gentileza. E o piloto automático vai nos trazer rigidez e a nossa voz crítica, né, vai estar mais presente. Consequentemente, isso vai gerar depressão, estresse, uma série de outras doenças que vão estar se manifestando em função, porque se eu durmo mal, consequentemente, eu também vou me alimentar mal no dia seguinte, né? Aí, se eu me alimento mal, eu vou estar mais suscetível ao adoecer físico também. E, enquanto a atenção plena vai me trazer felicidade sustentada ou um bem-estar que eu possa mantê-lo ao longo do dia, ao longo do outro momento e ao longo da vida.
Mindfulness vai nos permitir, gente, passar por momentos difíceis com mais gentileza para conosco mesmo e com aceitação. Nós vamos fazer mais exercícios. Não, pode voltar. Perdão. Nós vamos ver isso daqui a pouco com uma outra atividade. E eu gosto muito dessas duas figuras, porque uma é a gente se equilibrando, né, no meio do perigo. E a outra, aquilo ali ainda são vírus da Covid-19. E por quê? Que eu deixei, eu acho que isso também é muito simbólico para este momento nosso, porque é a ameaça, é o perigo que está aí constante. E para isso eu queria até que a Nani falasse para a gente um pouquinho o que acontece, né, Nani, quando a gente está sob essa ameaça, quando a gente está vivendo esse trauma. Hoje nós vivemos um trauma da humanidade, que é o trauma do Covid, a humanidade está doente, né, está traumatizada. Como é que é isso, Nani? Conta para a gente. Está sem som. Bom, pegando esse gancho, e agora, de alguma maneira, eu sinto muito, mas a minha fala vai tirar o povo do relaxamento, que eu ia entrar aqui agora, né? Sinto muito de verdade, gente, mas a informação até vai chocar um pouquinho aqui. Bom, essa questão da ameaça constante, né, do vírus ali representado, o homem andando na linha bamba, né, que está sempre ali, cai ou não cai, a gente pode até trazer como uma analogia para o trauma. O trauma, na verdade, que eu venho falar para vocês hoje é especificamente sobre o trauma dos desastres naturais. Ele é um trauma que ele deve ser abordado, tratado e trabalhado com os nossos pacientes, clientes, alunos e outros, de uma maneira muito específica. Todos nós que estamos aqui essa noite, de alguma forma, somos pessoas cuidadoras. Porém, a gente muitas vezes se perde porque o cuidador tem grande dificuldade de ser cuidado. E é nesse momento onde todos estamos ainda muito abalados, e vem agora sim a demanda do pós, né? Que é chamado pós-traumático. Vamos saber separar um pouquinho aqui. O pós-traumático tem um tempo para ele ser categorizado como pós-traumático. Depois de um tempo, aquilo ali a gente tem cronificado. E a gente tem uma população hoje, que é o sul do Brasil, que com certeza, dentro da ciência e comprovado, a gente vai ter uma cronificação de trauma. E essa cronificação vai trazer diversos problemas, dos quais nós que estamos aqui nos preparando vamos estar para atender. Isso que foi atendido agora, a gente vai chamar do primeiro momento do trauma. E o primeiro momento do trauma, eu costumo dizer que todos nós, no nosso próprio sistema nervoso central autônomo, é rápido. A gente parte para a luta ou a fuga, quem está de fora. Quem está vivenciando o trauma não pode partir para a luta, não pode partir para a fuga. Ele congela obrigatoriamente para dar conta de sobreviver o que aconteceu, a enchente. Então, eu congelo para ficar em cima do telhado. Eu congelo porque eu vejo o corpo passando. Eu congelo porque eu não posso segurar o meu filho ou eu morro. Eu congelo porque a minha casa está sendo arrastada, eu não tenho como segurar a natureza. Isso é um sistema nosso. E muitas vezes essas pessoas vão seguir congeladas por muito tempo. E elas vão seguir porque é a única forma que dão para poder sobreviver ao terror que está instaurado lá. Quando eu trabalhei no terremoto do México, eu trabalhei com pessoas que foram, e foi lá que eu fiz a minha formação, que tiveram parentes em 1984, 85, submersos e perderam. Então, ou seja, morreu a minha esposa, eu estava segurando ela. Essa pessoa continuava congelada. O que é o trauma do desastre natural? Ele é aquilo que acontece rápido demais, forte demais, onde eu não tenho como lutar e nem fugir. Por isso que é diferente de quando é um assalto, um acidente, um estupro. Não é mais nem menos, não existe balança para o trauma. O que acontece é que, em algumas ocasiões de trauma, a gente pode bater, a gente pode sair correndo, a gente tem como ser socorrido. E nos desastres naturais, a gente cria maneiras para continuar ali até que eu possa sair correndo, nadando, da forma que me é permitida.
Dentro dessa categoria dos desastres naturais, a gente no Brasil, de certa forma, foi muito agraciado por muito tempo. Então, aqui a gente não tem os terremotos, teoricamente não temos os tsunamis, que são um evento da natureza, mas a gente começou a ter umas ondas suspeitas aí, né? A gente não tem erupções vulcânicas, mas a gente tem as enchentes, a gente acabou de vir de uma pandemia, a gente tem os vendavais muito fortes, temos os deslizamentos de terras, e a gente aqui em Minas Gerais, a gente conta com uma coisa que são as mineradoras muito fortes, né? Por exemplo, eu atendo diversos pacientes de Brumadinho, né? Que aconteceu aquela catástrofe, Mariana, Brumadinho, e é muito incrível ouvir o relato dessas pessoas. Por que eu falo que é incrível? Porque eu sou uma pessoa que me interessa pela história do outro. Quando a gente se coloca a dispor de ser um psicólogo, um terapeuta do trauma ou de qualquer outra categoria, a gente tem que estar à disposição dessa pessoa. E quando a gente se coloca como um cuidador à disposição dessa pessoa, a gente tem um grande problema. Vocês já ouviram falar sobre o trauma vicariante? O trauma que vicaria? Pois é, gente, todos nós, quando a gente está muito exposto a uma história, que a gente está exposto a uma recorrência de ouvir sobre um assunto, ver demais na TV, no celular e outros, a gente tende a nos traumatizar assistindo. Tá? Então, a gente traumatiza assistindo. Os psicólogos, os médicos, aquelas pessoas que vão lá e resgatam, em olhar e socorrer, eles podem estar se traumatizando. Então, muitos de nós vamos receber esse trauma. Você estava lá na enchente? Não, não estava na enchente. Mas eu sinto como se fosse comigo. E eu não estou dormindo, tem barulho de chuva, eu já acordo hiperventilado. Olha aí, a gente tem um trauma vicariante acontecendo. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu gosto muito. Meus pais moram em Santa Catarina, eu moro aqui em Belo Horizonte. Eu fui acometida pela enchente quando eu era criança, em 1985 e 1995, em Florianópolis. E foi um desastre, nem se compara com o que está acontecendo aí. Mas até hoje, os meus pais falam do barulho da chuva. Se eu estou lá, minha mãe fala assim, olha, essa chuva me dá uma sensação. Olha o trauma no corpo dela. O trauma não ficou lá em 1995, não ficou lá em 1985. Ele está no corpo. Barulhos agitam, cheiros agitam, sentir agita. Então, olha o que a nossa colega estava falando aqui, a Tânia, sobre essa questão do mindfulness, desse momento presente, né? Muitas vezes pode ser usado pelos nossos parentes, amigos, pacientes, no sentido de se coloca agora, aqui não tem água, um grande exemplo, né? Aqui agora não tem água, agora você está seguro. Então, para a gente poder trabalhar com essas pessoas, a gente precisa entender um pouquinho sobre isso. Nesse segundo momento, eu vou trazer de uma forma muito ampla, gente. Esse é um assunto que requer, assim, uma noite inteira para eu trazer para vocês, mas eu vou trazer de uma forma muito sucinta, tá? Então, o trauma por desastre natural, ele é aquele que acontece cedo, rápido e forte demais, cuja nossa resposta fisiológica, ele impacta no nosso sistema e ele não tem uma resposta. Ou seja, o meu sistema fisiológico, ele não consegue dar conta. Ele congela. E quando ele não congela por natureza, ele é obrigado a congelar para poder sobreviver. O trauma, ele não fica lá no evento, ele não ficou lá na enchente, não acabou quando a água baixou, ele permanece no corpo dos sobreviventes. Uma das coisas que eu quero que vocês se atenham no desastre natural, que ocorreu agora, é o horror que eles vivenciam, que a gente vivenciou, que é aquilo que espanta, é aquilo que vem super rápido, é aquilo que começa a virar noticiário, tá? Esse é o primeiro que aparece. A impotência, tá? A impotência, ela traz aquela característica que define o sentimento, aquela insatisfação, a frustração, a incapacidade de realizar uma tarefa, de ir lá tentar ter alguma forma de tirar de algum lugar a solução. Então, torna-se impotência. E o abandono, gente.
atenção para vocês que estão trabalhando diretamente. Esse terceiro ponto do abandono começa a se apresentar agora. A mídia já não fala mais, já não chega mais doações com tanta velocidade, a água baixou, a empresa foi levada a não ter emprego, as coisas começam a degringolar. Então, a gente começa agora a trabalhar com o terceiro elemento, que é o abandono. A sensação de abandono desses indivíduos que estão presentes lá é algo surreal. E esse abandono vai se apresentar em muita raiva, violência, tá? Divórcio, o número de divórcio, hoje, ele aumenta em 74% nas regiões de desastres naturais. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que crianças que passam por desastres naturais apresentam sintomas, e os sintomas são quais? Não é a diarreia, não é a febre. Elas começam a se tornar inclusas, elas começam a se tornar agressivas, e isso não é um reflexo do que está acontecendo dentro de casa, isso é um reflexo do sistema autônomo dessa criança de ataque. Ela também congelou, ela não pode atacar, ela não pode se defender. Então, o que ela faz agora? A irritabilidade dela se torna maior. E a gente faz o quê? A gente tem que ser o adulto da história. Tem muita compaixão com esses pequenos. Outra coisa, um outro índice muito importante, atenção, álcool, uso de cigarro e de outros. Os adolescentes se tornam mais expostos depois desses desastres naturais e suscetíveis a alguma química que eles possam se acalmar, porque a ansiedade, ela é evidente. Então, o que é mais fácil? Eu procurar um médico, eu procurar fazer um mindfulness, eu procurar fazer uma terapia? Não, é mais fácil eu estar com meu amigo que eu relaxo fumando, bebendo, usando droga ou qualquer coisa do tipo. Então, eu trouxe para vocês aqui, muito rapidamente, alguns dos sintomas dos adolescentes, das crianças e das famílias. Uma outra coisa que vocês podem ter como um ponto de uma forma, né? Como é que eu posso, Nani, trabalhar? Quando é que eu posso trabalhar o trauma nessas pessoas? Gente, qualquer tipo de trauma, qualquer psicoterapia ativa, a gente só pode trabalhar, vamos lembrar lá de Maslow. Maslow falava da pirâmide da necessidade humana. Se as necessidades básicas de como comer no outro dia, no dia que está ali, dormir, defecar, não estão supridas, eu não tenho como entrar com esse ser humano e trabalhar, olha, vai ficar tudo bem, viu? Primeiro, a gente não promete para ele o que não pode ser cumprido. E a gente pode dizer, olha, não está tudo bem agora. Mas o que é bom passa e o que é ruim também vai passar. E agora a gente vai trabalhar uma solução juntos. Ah, minha empresa quebrou. A gente vamos pensar aqui qual é a tua força, qual é a tua maior ponto, o que dá para a gente fazer nessa comunidade. O nosso trabalho, o trabalho do psicólogo, nos momentos de desastres naturais, ele trabalha de uma maneira que eu costumo dizer em todas as pontas. Né? E quase sempre, enquanto as necessidades primárias não são supridas, a gente não trabalha psicoterapia ativa, a gente trabalha o que a gente chama de concha, a gente é uma concha para essas pessoas. A gente é o bercinho para elas ficarem seguras, porque elas estão, lembrando lá dos 3 pontos, elas passaram por um horror, uma impotência e um abandono. E a gente sabe que esses 3 juntinhos provocam um desastre fisiológico, fisiológico, porque elas vão começar a construir sintomas que vão trazer doenças, e aí a gente começa a degringolar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ser aquele freio, aquela estabilidade para os nossos queridos, e dizer, olha só, eu não posso te prometer que a água não vai vir aqui novamente. E a gente nunca faz isso, tá, gente? Uma das coisas que eu aprendi o terremoto, ele tem um repique. Então, eu lembro que as crianças viravam para mim e me perguntavam, né? Quem vai passar? Quem vai passar? E era mó bonitinho. E eu olhava para eles e eu falava, eu acho que vai ter outro terremoto, vai templar outra vez. E aí, às vezes, uns gritavam, outros sorriam, de nervoso. E o meu professor, ele sempre dizia, Nani, a gente não pode prometer
aquilo que a gente não pode cumprir. Porque o desamparo que esse pessoal já sofre com a própria natureza, eles não podem sofrer novamente com atendimento terapêutico. Então, a gente só pode falar aquilo que é verdade. E é uma das coisas que eu mais bato nessas aulas, é sobre o quanto o amparo verdadeiro, ele é necessário, porque os nossos queridos já sofreram demais o isolamento. Então, é uma das outras coisas que eu sempre falo, prometa e faça só o que possa cumprir. Está lá no abrigo, vai embora, informa o grupo que você está atendendo. Olha, eu estou saindo, você vai estar com fulano de tal. Não saia simplesmente deixando os grupos para trás. Se você montou um grupo de debate, de autoajuda ali para eles, de terapia em grupo, termina o programa. Era 5 encontros? Faça 5 encontros. É de 1 hora? Faça de 1 hora. Eu estou trazendo para vocês muito ampassão, muito assim, de coisas que agora tem chegado para mim, pessoas que falam assim, poxa, Nani, eu estava tendo um atendimento, era um grupo, só que fez o primeiro encontro, depois o cara sumiu. Poxa, vamos respeitar? Vamos entender que essas pessoas estão esperando pela gente, talvez a gente é a única esperança que eles tenham naquele momento. Né? Então, veja a responsabilidade que a gente é convidado com os desastres naturais. É muito além do que a gente possa imaginar nesse sentido. Tá? Então, assim, uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, para a gente fechar, é que a segurança, a parte fisiológica, para as pessoas poderem se sentirem seguras e vocês poderem trabalhar com elas. Uma das coisas que mais acontecem de sintomas nas pessoas que estão traumatizadas, eu falei um pouquinho aqui para vocês, referente aos meus pais, é a questão do barulho, do cheiro, que essas pessoas tendem a ter, que alavancam o trauma. Então, por exemplo, vocês talvez vão encontrar pessoas daqui para frente, isso vai acontecer muito daqui para frente, que quando começa a chover, elas começam a ter dores, elas começam a ter, inclusive, eu estou atendendo um médico do Rio Grande do Sul, ele falou, Nani, é incrível, porque eu nunca tinha visto isso, a gente tira o sangue para ver se a pessoa está com um problema cardíaco, se ela está, eu estou com dor no braço, eu vou infartar, eu vou morrer. E a proteína, vocês sabiam que a proteína do exame lá do infarto, ela sai exatamente igual como se a pessoa estivesse infartando? E a pessoa está tendo uma crise de ansiedade ou de pânico. Então, assim, isso acontece, gente, em qualquer estágio do estado nervoso da pessoa, de ela estar fazendo uma crise de ansiedade ou de pânico. Isso vai acusar se fazer um exame, em grande parte, em grande maioria. E os médicos reviram a pessoa e não tem nada. Então, veja, eu trouxe para vocês um sintoma. Então, por exemplo, começou a chover, ventou, ouviu falar que em tal lugar tá enchente, vocês vão ver diversas pessoas que vão chegar para vocês completamente desorganizados, né, no sentido de estarem expostos ao sintoma do trauma. Tá? Então, o que eu trago para vocês hoje é um pouquinho de informação de coisas que muitas vezes a gente se assusta no primeiro atendimento e no segundo, só que são coisas que vão acontecendo recorrentemente ao longo do tempo. Uma outra coisa que vocês vão sentir muito é o trauma do sobrevivente. Vocês conhecem sobre o que é o trauma do sobrevivente? O trauma do sobrevivente, ele é algo que acontece quando, do meu lado, a casa do meu vizinho caiu, do meu lado, o outro vizinho morreu, ou o meu pai teve isso, eu não tive, e aí eu começo como? Eu começo a me culpar. Eu estou aqui, minha casa não caiu, mas com ele aconteceu. Eu estou me sentindo mal por isso. Ah, fulano morreu, na minha família não aconteceu nada. Eu não sei, mas eu não estou me sentindo bem. Isso se chama trauma do sobrevivente. Isso acontece com pessoas que trabalharam na pandemia, por exemplo. Isso acontece dentro dos desastres naturais e quando temos guerra. Quantas vezes a gente vai atender, por exemplo, a minha formação foi no México. Eu atendia ex-combatentes de guerra que não querem ficar mais nos Estados Unidos, eles vão embora para o México. E quando a gente vai atender eles, uma das coisas mais recorrentes
está atendendo, tem um barulho de escapamento de carro, os caras já alertam. Eles vivem em estado de alerta. E a outra coisa é quando eles relatam que eles saíram vivos de lá, mas que fulano morreu. E que ele podia ter feito alguma coisa. Então, isso é registrado. Quantas vezes a gente ouve assim, a pessoa virar e falar, eu podia ter posto a mão para segurar o fulaninho que estava lá, que eu estava levando, mas eu não consegui. E se eu tivesse chegado em casa mais cedo, meu filho não tinha morrido? Então, assim, são relatos pesados. Quando acontece isso, você já sabe, é um trauma de sobrevivente que está acontecendo ali. É exatamente isso, Tamara. É a culpa por ter sobrevivido e que isso, ao invés de me trazer benefício, eu começo a ter um malefício no meu corpo. E isso é uma das coisas que acontece muito, isso causa um estressor muito grande, e essas pessoas também fazem sintomas de morte. O que é o sintoma de morte? É aquilo, eu acho que eu estou morrendo. Eu acho que eu não vou sobreviver. E aí a gente começa a ter que lidar com esse sentimento. E literalmente, é como eu pegar na minha mão o sentimento de alguém, e aí eu começar a trabalhar com ele essa possibilidade de vida que ele tem. Geralmente eu faço o trabalho do que esse fulaninho que não sobreviveu gostaria de ter feito. O que dá para a gente fazer aqui? Mas isso é uma elaboração, tá, gente? A gente vai fazendo essa elaboração pouco a pouco, porque às vezes o corpo da pessoa não dá conta, às vezes ele ainda não está naquele momento, eu não posso forçar alguém a deixar de sentir o que ele sente. A gente acolhe muito, porque tem uma pausa. Essas pessoas que perderam casas, famílias, elas estão em processo de luto. E o processo de luto, eu costumo dizer que é como um buraco. Eu começo a cavar e jogar areia para trás. Lá eu não consigo mais sair, porque já encheu de areia. Eu vou sair para frente agora. E vezes, no processo de luto, a gente para de cavar. Quem passou por processo de luto aqui sabe. E o processo de luto, ele é constante depois que nos toca. Então, essas pessoas, elas estão num processo muito individual. E esses processos de trauma, ele depende da religião de cada um, ele depende da cultura de cada um, ele depende de como foi atingido, e disso tudo aqui é como vai ser feito o processamento dele. Bom, eu volto a dizer, para finalizar a minha fala aqui, que tudo passa. O que é bom passa, e essa fase também vai passar. Como isso vai se dar, é um trabalho nosso aqui para auxiliar esse pessoal agora. A gente vai ser uma ponte para eles. Eu deixo aqui, eu tive que correr com a minha fala, tinha tanta coisa para falar, mas eu espero ter trazido aqui para vocês um pouquinho do que é o trabalho de trauma e o que é o trauma de desastres naturais, viu? Eu fico aqui à disposição, se vocês têm perguntas, se eu não consegui acompanhar se teve pergunta no chat ou não, que eu sou meio leiga nesse negócio aqui. Fiquem à vontade. Ô, Tânia, eu acho que todo mundo foi de boca aberta, viu, Nani? Ô, Tânia, seu microfone está desativado. Enquanto a Tânia libera lá, Nani, obrigado, viu, pela exposição. Realmente foi muito forte a sua fala, viu? Né, Tânia? Eu falei que eu não queria. Quando eu vi a Tânia fazendo exercício, eu fiz o exercício. Gente, o que eu vou falar? É um exercício aqui de preparação, né, Nani? Né, Tânia? Uma preparação para pancada. E é um choque de realidade, porque para a gente que está aqui, é o seguinte: o voluntário vai chegar para dar suporte financeiro, reestrutura, está tudo certo. Quem perdeu, infelizmente, vai passar pelo luto, mas não tem a profundidade real do que vai ser para frente, para os próximos anos, isso aí. Quando você fala das crianças, né? Realmente é muito doloroso. É até um convite, eu não sei se aqui tem gente da educação, né? Eu falei para a Tânia no dia que a gente conversou, eu disponibilizo o material. Se tiver necessitando, a gente faz sob medida para as áreas que possam ser atingidas, não tem problema nenhum, porque, assim, é uma informação que no Brasil, hoje, a gente não tem informação de trauma de desastres naturais. Então, a gente ainda tem um número que 76 mil desastres naturais aconteceram de 2010 a 2020, só que eles são registrados em pequenas proporções.
né? Então, o que eu gostaria de convidá-los a formarem, a entenderem sobre isso, porque é uma recorrência da nossa natureza. Nossa natureza está aí, está gritando. E a gente precisa entender de como fazer esse atendimento, porque ele vai além dos primeiros socorros. Ele vai além lá da onde as pessoas são levadas no primeiro momento, né? Que são para os abrigos. E aí a gente precisa trabalhar um pouquinho mais sobre isso. E é chocante mesmo, porque ainda é pouco visto, né? E que bom que ainda choca, porque quando choca a gente para e atenta. Daqui a pouco a gente já não vai se atentar tanto, né? E na educação, eu tiro aqui o meu chapéu, porque o que esses professores vão enfrentar é pancada. Oi, Tânia. Oi, Bruno. Tem pergunta para a Nani? Será que a gente para agora, né, e se responde ou a gente deixa tudo para o final? O que é melhor? Para mim, você está perguntando para mim? É. Posso responder, não tem problema não. Já tem uma pergunta aqui, já que foi feita, inclusive, mais no começo, foi feita pelo nosso amigo Jorge Antônio de São Paulo. A minha pergunta é: como não se contagiar emocionalmente com o que vamos ver pela frente como voluntário? Eu sinto muito, Jorge. Contagiar, a gente pode até se proteger, né? Mas eu sempre falo que o dia que eu deixar de sentir, eu já não quero mais estar nesse lugar onde eu estou. E a gente só consegue trabalhar com o outro quando a gente está realmente no sentir. A diferença é muito grande. É quando eu sinto, eu trabalho em mim, a minha organização, né? A organização do meu sistema, onde eu sinto, aqui eu posso ir, ali eu não posso ir, e aí eu consigo criar um limite, um limiar, do qual eu posso auxiliar. Eu costumo dizer que quando a gente tem empatia, a gente não consegue ajudar, a gente se mistura. Quando a gente tem compaixão, a gente consegue ajudar o outro. Eu vou com paixão ao outro. A empatia, eu me misturo. Eu não tenho um zoom out. Eu não consigo auxiliar. Então, eu convido sempre os voluntários, quando eu vou fazer as aulas, eu falo, gente, esteja presente. Esteja ali inteiro, porque essas pessoas, elas estão com o olho assim. Qualquer movimento seu, elas desconfiam, porque elas vão criar no sistema delas uma forma de desconfiança. Agora, a gente precisa aprender aqui com a Tânia, como é que faz para poder se regular. A autorregulação, Jorge, ela é imprescindível. Aprender a fazer autorregulação. Do batimento cardíaco, da respiração, do nosso comportamento. É difícil. É muito difícil. Mas não é impossível. Tanto é que estamos aí, estamos trabalhando, estamos aí, e saber o momento que a gente dá conta e o momento que a gente fala assim, isso aqui eu não dou conta, eu vou chamar alguém que possa ser um psicólogo especialista nisso, um médico X, porque quando a gente faz um atendimento voluntário, é muito importante a gente ter a humildade, até a gente que está numa formação, de falar assim, esse paciente aqui, ele está subacoplado, né, que é um trauma em cima do outro. Então, ele é um cara que perdeu alguém, perdeu a casa, mas ele era um dependente químico já antes. Peraí, tem muita coisa aqui. Eu preciso chamar alguém que vai fazer uma condução nesse caso. Então, a gente faz aquele primeiro contato e vai sentindo. Quando a gente vê que pesa na gente, talvez seja a hora da gente pedir auxílio. Agora, não tem como deixar de sentir. Não tem. Isso... Se você aprender, você me fala depois, porque eu até hoje não deixei de sentir. Não deixei. Nem quero deixar. Eu acho que isso é que faz a minha vitalidade no que eu faço. Tem mais uma pergunta aqui, Nani e Tânia. É da Patrícia Lovato, mas acima ela havia falado de onde ela era, eu acho que ela também é de São Paulo. Ela diz o seguinte: estou atendendo há 40 dias alguns pacientes vítimas das enchentes, todos com crise de ansiedade e claramente com trauma em relação ao fato.
Sei que esse trauma está na memória e no corpo, na experiência de vocês, né? Na sua experiência. Faz sentido incentivar o paciente a criar novas memórias relacionadas a bons momentos, nesse momento? Não. Aí a gente vai praticar uma positividade tóxica. Sabe, o paciente, ele precisa reorganizar, né? Então, quando a gente tem essa demanda, imagina, 40 dias, ela está ouvindo a mesma história, o mesmo relato, né? Uma coisa é um paciente chegar lá no meu consultório, um ou outro eu ouvi, agora ela está 40 dias com uma quantidade de pacientes, pelo que eu estou entendendo, fugaz ali. Então, o que acontece? Todos nós precisamos nos reorganizar com o evento. Então, ele precisa contar e contar de novo, e ela vai perceber, Patrícia, né? Patrícia, você vai perceber que, aos poucos, eles vão contando a história de maneira diferente. Eles vão começar a mudar. Porque existe a história que eu conto, a história que ocorreu, a história que eu começo a ouvir e a história que eu escolho ser o grande autor dela. E é muito bonitinho, eu vou te contar muito brevemente. Eu tive um paciente que ele tinha 9 anos de idade, naquele deslizamento que teve aqui em Belo Horizonte, num lugar que é turístico aqui, as pedras desmoronaram, foi no início de ano. Capitólio. Capitólio, exatamente. E ele chegou, ele viralizou na internet, ele saiu no colo do bombeiro, e ele chegou no consultório dizendo para mim que ele tinha nadado 9 lanchas para chamar ajuda. Ele contava aquilo recorrentemente. Eu fui descobrir, ele não nadou nada. O pai dele estava com ele no braço e numa pedra esperando ajuda. Só que a história que ele precisou elaborar para se sentir validado no meio de um lugar que ele teve que congelar, porque ele era mega hiperativo, foi a história que ele deu conta. E ele começou a contar aquilo e o pai falou, ele está ficando doido? Eu falei, não. A gente tem muito isso com criança quando tem febre. Vocês já ouviram falar? Febres altas provocam trauma, tanto no fisiológico quanto na criança. E aí elas começam a ver coisas, a contar aquela história, aquilo pode traumatizar. E no desastre natural, as pessoas precisam se reorganizar, contar como elas saíram de casa, o que elas perderam, como elas se sentem, quem elas viram morrer, como foi o velório, como foi isso, como foi aquilo, porque isso faz parte da reorganização do sistema delas. E a gente, às vezes, se cansa, né? Nós todos, no geral, quer ver aquelas pessoas de mais idade que começam a contar, elas estão se reorganizando. É claro que vai chegar um dado momento, depois de passar umas 4 datas comemorativas, você começa a reorganizar. Tá, e agora? Como é que a gente vai fazer? Vamos pensar o que nós vamos fazer nessa? Vamos pensar o que nós vamos construir aqui? Eu gosto muito de recorte de jornal, sabe, Patrícia? Para elas falarem do que elas querem, como elas querem a casa, mas não agora. Agora é o momento de acolher e deixar expandir essa dor para depois ela conseguir ir para um lugar natural, sabe? Não sei se eu respondi. Aqui a Luana, a Patrícia falou que sim, a Luana falou assim, que resposta tocante, é verdade. A Bianca Maciel, o pessoal sempre que for colocar pergunta, coloca também a sua cidade, estado. A Bianca Maciel perguntou o seguinte, temos como criar uma barreira, entre parênteses, exercícios mentais, para podermos ajudar com efetividade necessária que essas pessoas têm, né, dessas pessoas? Como é o nome? Perdão. Ela chama Binha Maciel, falei o nome dela errado. Binha Maciel. Então, Binha, é assim, ó, a barreira que a gente fala, Binha, a barreira, a efetividade do atendimento, eu costumo sempre falar para as meninas nas supervisões, inclusive acho que tem uma que está aqui, uma médica psiquiatra, a doutora Sá. As barreiras, elas não trazem efetividades. Eu costumo sempre dizer que a barreira, ela traz a dificuldade de a gente conseguir vincular com o nosso paciente. O que a gente pode fazer são diversas formas, e aquela que você achar mais adequada, de você se proteger para poder estar inteiro o teu paciente. Isso sim, cada um vai criar
a sua forma. Eu, por exemplo, eu tenho uma forma, sendo no online ou não, eu boto o pé num tapete e um pé fora. Então, eu estou sentada no campo onde está ali o paciente, eu tenho sempre eu vou para trás na cadeira, eu dou uma arrastadinha para tomar uma distância saudável. Essa é a minha forma de criar uma distância. Mas eu não consigo, muitas vezes, criar uma barreira efetiva para dizer, não, eu estou conseguindo elaborar essa história, eu vou conseguir com mais efetividade. Eu acho que quanto mais a gente tentar se distanciar do vínculo ou do que está acontecendo, no meu ver, tá? Não existe certo e errado aqui, mas no meu ver, dentro da psicologia, eu não consigo ter efetividade. Eu consigo ter uma característica que é eu trabalhar com a teoria, né? Eu consigo ter a teoria ali enfática, mas a efetividade, a amabilidade, ela se perde um pouco, né? Maravilha. A Binha está agradecendo, mandou um obrigado eu que aqui. agradeço a pergunta. O Jorge Antônio, ele mandou outra pergunta, ele falou o seguinte, o voluntário, ele pode se congelar nesse processo, né? No sentido da sua fala, que ele complementou aqui a pergunta. Pode e acontece. Acontece muito, 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 muito. Aí, nesses momentos, eu sempre falo assim, todo voluntário, né, aqui vocês têm uma rede de apoio, pelo que eu entendi, de você ter uma referência com quem você vai falar. Por exemplo, lá na clínica, eu sou a referência das meninas, então tem vezes que acontecem casos lá dentro, elas falam assim, Dani, me chocou. Eu falo, vem cá, onde é que te bateu? Porque, às vezes, a dor do outro bate na nossa dor. E ninguém, gente, não vem dizer, não, porque eu não tenho isso. Ou tá na profissão errada. Porque acontece. Agora, como a gente elabora isso numa supervisão, com um terapeuta nosso, ou aqui dentro, com quem vai te dar esse auxílio, vai te falar, olha só, está acontecendo, deixa eu entender com você o que pegou, em que momento, em que fala, em que ocasião, posso te auxiliar? Essa pessoa, posso botar alguém para auxiliar junto com você? Isso é super importante. Quando eu trabalho em abrigo, eu sempre estou lá e eu falo, tá tudo bem com você? Eu sempre vou nos voluntários, porque os voluntários estão lá dando sangue. Aí, de repente, você olha, tá todo mundo assim, ó, congelado. E é natural, né? Os cuidadores têm essa natureza de ir para frente, ir lutar e depois cair. Isso é muito natural. Nani, você acha que esse travar pode ter alguma relação com o se doar excessivamente? A pessoa não está tendo um momento para ela mesma, ela está se doando mais do que ela deveria, não faz pausa, não faz respiração. Total. Quando a gente trabalha nesse atendimento, nessa questão de ser doadores, todos aqui, como eu disse no início, são doadores natos. Quem é que cuida de quem cuida aqui? Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se recursar. Então, em algum momento, eu preciso parar e respirar, eu preciso pegar a água, botar ela na boca por alguns instantes e ficar guardando ela de um lado para o outro para sentir o friozinho. Eu preciso, talvez, pegar uma daquelas crianças que tem lá e brincar, não querendo cuidar, mas brincar, ver o sorriso, sentir, né? Então, são coisas que a gente deve fazer pela gente. Eu sei que na correria de abrigo é super difícil, na correria de trabalhar com a comunidade em reconstrução é super difícil, mas tentem se recursar. Sol está baixando, para e olha. Se tem alguém do lado, convida para ver. Eu canso de fazer isso dentro do meu consultório. Falo, gente, sei lá, estou no 8º, 9º atendimento. Você já viu a lua? Vem cá, menina. Aí eu fico olhando e falo, agora é minha vez. E eles estão lá vendo junto também. Né? Eu falo, o sol está tudo rosa aqui em Belo Horizonte. Eu falo que Belo Horizonte é um nome total, né? Aquele céu rosa, está dando umas tardes lindas, aquele amarelão. Falo, menino, peraí, nós já vamos entrar. Eu pego a minha água, fico lá na recepção, olhando o sol baixar e me recursando. Eu esqueço dele aqui. Pronto, estou inteira, eu volto. Né? Quem trabalha em hospitais, eu sempre peço para as pessoas que trabalham em hospital dar um jeitinho de ir lá na janela do hospital, do corredor, que tem aqueles corredores, olha, abre um pouquinho ali a ventana e está gelado, sente o ar, volta.
né? São coisas pequenas, mas a gente, às vezes, passa batido e aí colapsa. Uhum, uhum. Tânia, aí eu vou jogando para a Tânia, Nani, essa questão é exatamente essa esse autocuidado desse voluntário, que muitas vezes, Tânia, ele, não somente o pessoal do SOS, que eu imagino que deve acontecer a seguinte situação, tá? Tem o grupo do SOS que está lá presencialmente, online, e eles estão se deparando com outros voluntários que não têm essa rede de apoio. Então, a SOS hoje tem a Tânia aqui que vai dar sugestões, recomendações de como praticar o mindfulness, essa autocompaixão, esse se acolher. Mas também como ajudar esse voluntário a fortalecer na trincheira, né? Em guerra, a Nani falou também sobre o pessoal da guerra, quando tem um soldado ferido, todo o pelotão é comprometido, né? Porque a gente está ali para cuidar agora do soldado que estava na guerra, não mais lutar a batalha que foi proposta. Como que esse voluntário olhar para o lado, olhar para esse outro par dele que está ali na jornada, observar esse voluntário, como que você acha que pode ser conduzido esse processo? A Nani falou que chega um momento que a gente não dá conta, que a gente vai se envolver mesmo e vai se desmontar. E isso tem uma coisa interessante, a Kristin Neff, que é uma das percussoras da autocompaixão, ela lançou um livro agora que chama Autocompaixão Feroz, que é aquele momento que a gente fala não para a situação, a gente fala não para pessoas que de alguma forma estão nos ferindo, e isso é autocompaixão. Então, a gente saber, eu fiz isso em alguns momentos de atendimento online. Ficou muito pesado, eu estava atendendo 5 pessoas num dia e estava muito pesado no início, eu falei, opa, eu preciso me afastar, não deixei de atender, eu preciso me afastar e cuidar de mim. Então, o que eu fiz? Eu intensifiquei as minhas práticas de mindfulness, né? Eu tenho outras coisas que eu faço, eu parei de contar, assim, nossa, lá no Rio, eu já não estava vendo notícia mesmo, né? Comecei a orientar as pessoas a não fazerem isso, para de assistir TV, para de assistir as notícias, e comecei a fazer coisas agradáveis. Às vezes, gente, ter autocompaixão é pegar e falar assim, não, agora eu te aconselho, gente, com licença, vou tomar minha água. Às vezes, ter autocompaixão é falar assim, nossa, eu estou sentindo alguma coisa aqui que deve ser saudade, eu acho que eu vou fazer um chazinho quente para mim, com cheirinho de melissa, com cheirinho de hortelã, porque tem a minha memória afetiva lá envolvida. Então, isso é autocuidado. E aí, as pessoas que estão lá, como é que eu vou fazer? Gente, quando a gente fala desse momento de acolher, de dar colo para as pessoas, eu só consigo fazer isso se eu tiver esses braços acolhedores, senão eu não faço. Então, a primeira pessoa que eu preciso acolher é a mim mesma. Se eu consigo fazer isso, se eu estou inteira, então o meu olhar para o outro vai ser de gentileza. O meu olhar vai ser acolhido e ele vai saber. Então, quando ele não estiver mais, não, e agora, o que eu faço? Ele pode até te perguntar isso com o olhar. E você vai responder para ele. Então, a autocompaixão tem muito disso. Não é a gente ser bonzinho, não é nada disso. É a gente ter essa consciência do meu estado. Para isso eu preciso de mindfulness, né? Qual que é o meu estado neste momento? O que eu estou sentindo? Ah, ok. Então aí eu posso me oferecer o cuidado necessário. E assim também eu faço com o outro. Eu falo assim que uma outra coisa que eu faço, eu aprendo muito com livros, né? E aprendo muito com as pessoas. Eu estou fazendo um curso lá no Centro Sofia Bauer, que é um curso de trauma, né? O curso dura um ano assim, né? Só da gente estar ali, mas dura a vida inteira, né, Nana? E tem o privilégio... que começa, nunca mais para. Não. E tem o privilégio de ter... O trauma, eu falo que ele é igual ao vírus. Não ele é? Multa, vai mutando. Então, assim, eu tenho o privilégio de ter a Nani lá como a professora nossa que fala sobre esses traumas. Então, lá é um local que eu me fortaleço. Que eu falo assim, olha, então existe, as coisas funcionam assim. Tá? Então, se isso é uma dica, fica aí. Ah, mas, Tânia, como é que a gente vai fazer? Eu acho que o SOS-RS está oferecendo isso com essas lives, sabe? Oferecendo essa troca, esse conhecimento. Eu assisti determinadas lives que eu fiquei assim, então, realmente, a gente está junto nisso, a gente precisa se cuidar em determinados momentos. O que mais eu posso fazer para me melhorar? E para poder ter um atendimento melhor?
Então, a autocompaixão vai falar muito disso, sabe, Bruno? Para cada um de nós. Quando eu pensei em fazer esse encontro com cuidando de quem cuida, ou com os cuidadores, quando a Nani fala assim, olha, todos nós, de alguma forma, cuidamos de alguém. A gente está cuidando de alguém. Então, a gente precisa se cuidar também. Porque senão eu não vou ter o que oferecer para o outro. E quando eu pensei nisso, foi exatamente nos voluntários. Não importa se está na administração, se está na área médica, são pessoas que estão em contato com essa dor maior. Né? E daí a gente pensou nesse modelo. Vamos lá. Então, ficou até bacana isso aqui. Elcio, volta fazendo favor. Deixa eu ver se era o que eu queria. Volta antes. Uns. Ah, tá. Isso aqui... Tá. Isso aqui foi, rapidamente, eu acho que assim, a gente passou um pouquinho do tempo, eu não vou nem falar, isso aqui foram as pessoas, gente, que foram responsáveis por trazer mindfulness e self-compassion nesse formato que a gente conhece hoje. Então, assim, é um conhecimento milenar, tem o Richard Davidson, que eu coloquei ali no meio, porque ele é um neurocientista, que ele começou fazendo pesquisa, colocando o eletrodo nas pessoas que estão bem, nas pessoas que são felizes, porque ele teve um desafio do Dalai Lama. O Dalai Lama falou assim para ele, aqui, a ciência trabalha muito com a dor, a ciência trabalha o tempo todo com aquilo que não funciona no cérebro. Mas como é que é o cérebro das pessoas que estão bem, que estão felizes? O que elas fazem? Para a gente poder modelar. Se funciona para elas, como é que é isso? E a partir daí, isso há mais de 50 anos atrás, o Richard Davidson começou e essa turma aí deu continuidade. A Vidyamala Bush, vocês estão vendo ela numa cadeira de rodas, ela tem um instituto de mindfulness também, e ela trabalha muito com dor física, que também é isso que a Nani falou, a nossa dor física, a gente só separa, mas a gente sabe que é uma resposta emocional que está no nosso corpo. Né? Ali sou eu com a Christine Neff, com o Christopher Game, com a Marta Alonso, quando eu fiz a minha formação com eles. Então, eu falo assim que eu tenho maior orgulho de ter conhecido esse caminho, né? E a gente continua nele. O que é isso que a gente chama, então, de compaixão? Elcio, me ajuda lá. Então, compaixão é consciência profunda do próprio, da minha dor e do outro, e associado ao desejo e ao esforço de aliviar esse sofrimento. Por isso que quando a Nani fala assim, gente, só empatia não cura, não cura. Porque eu posso ter empatia e ficar aqui no meu canto. Né? Eu até falo assim, gente, que a pessoa mais empática do que um psicopata, ele tem que ser empático para entender tudo do outro, para poder ir lá e usufruir. Então, a empatia, ela vai funcionar quando ela vier com a compaixão, que é essa ação, esse desejo de, mas eu não posso ir lá no sul, eu não posso fazer nada. Tá, para durante alguns momentos e agradeça a vida que você tem, sabe? A intenção que eles saiam dessa, então a gente sempre tem alguma coisa para fazer pelo outro. Seguindo. Elcio. E a autocompaixão, gente? A autocompaixão é quando eu tenho esse sentimento que eu tenho para o outro, para mim mesmo, né? E a autocompaixão oferece para a gente um senso de autovalorização. A autocompaixão não vai pedir para eu ser perfeito, para eu ser melhor que os outros, muito pelo contrário. A autocompaixão só vai nos lembrar que nós somos simplesmente humanos. E nós temos desafios diários, como todas as outras pessoas. Então, nós que estamos atendendo o SOS, nós também temos todos os desafios, né? De dor, de sofrimento, de estar precisando nos cuidar, de às vezes ficar sem dormir. Nossa, o caso que eu ouvi lá foi tão pesado, né? Então eu não vou conseguir dormir, eu vou ficar rolando na cama, eu levanto e vou respirar, para eu trazer para mim, né, o meu estado, a minha autorregulação emocional, e a partir daí eu poder continuar ajudando as pessoas. Pode, Elcio. Tá. E aí, a Christine Neff traz esse tripé. O que é a autocompaixão? Né? A autocompaixão é presença amorosa e conectada. Ela fala o seguinte, nós precisamos de mindfulness, que é essa presença, né? E quando eu tenho mindfulness, eu sinto o meu sofrimento, e aí eu me lembro que eu não estou sozinho, outras pessoas também sofrem. É inerente à condição humana o sofrimento. Então, eu conheço o sofrimento. Não é o que o pessoal do Rio Grande do Sul está tendo, mas o meu sofrimento algum dia eu passei. E bondade amorosa, ou
autogentileza. Então, ela fala que esse é o tripé da autocompaixão. Eu preciso dessas 3 coisas. E, para isso, eu vou até convidá-los para a gente fazer um exercício de 5 minutinhos. Pode ser? Beleza? Para a gente entender isso. Já que a Nani fez essa explanação maravilhosa, o que é sofrimento, e eu queria convidá-los para a gente oferecer gentileza novamente para o nosso corpo, puxar o ar mais profundamente, soltar bem lentamente. Se vocês desejarem, nós vamos fechar os olhos e vamos passar por esses 3 momentos de autocompaixão. Nós vamos fazer uma pausa autocompassiva. Então, eu vou pedir que vocês, nesse momento, entrem em contato com vocês mesmos, com a respiração, através da respiração, e imaginem, ou lembrem, né, de um problema que vocês estão vivendo, algum desconforto, não importa qual. Mas não traz um problemão, não, porque a gente vai fazer um exercício rápido, a ideia é vocês vivenciarem isso. Algum desconforto que vocês estão vivenciando neste momento. Então, fica um pouco aí com esse problema que você escolheu. Sinta uma certa inquietude que esse problema traz no seu corpo. Se permita ver, ouvir e sentir como você está vivenciando este problema. E em seguida, diga para você mesmo uma frase. Isso é mindfulness. E fique aí um pouco com esse desconforto. Talvez, eu não sei o tamanho do problema que você escolheu, se estiver incomodando muito, você pode dizer, isso dói. Ou quem sabe, isso é muito estressante. Então, lembre-se que você não está sozinho. Que outras pessoas, na mesma situação, estão sofrendo como você. Talvez você queira dizer para você mesmo, que todos nós lutamos na vida. E é assim que sente uma pessoa quando ela precisa lutar dessa maneira. E veja como isso ressoa em você. Então, talvez você possa oferecer para você um pouco de bondade amorosa. Dizer que eu possa me dar aquilo que eu preciso. Talvez você possa dizer que eu possa me aceitar do jeito que eu sou. E se ainda não estiver muito confortável, você pode, se desejar, colocar a mão no seu coração e dizer que eu possa me amar do jeito que eu sou. Talvez você queira escolher outras palavras. Que mais vão simbolizar esse seu momento. Eu possa me amar do jeito que eu sou. Eu possa me aceitar do jeito que eu sou. Vivenciando este momento. Então, lentamente, abra os olhos, com gentileza. Fique aí um momento com você mesmo. Como foi para você o primeiro momento de mindfulness, de você reconhecer o seu sofrimento? Depois, aliviou quando você disse para você que muitas pessoas que estão passando por isso sofrem. Foi nesse momento que você sentiu que não estava sozinho. Que existe uma humanidade que a gente chama de humanidade compartilhada. E no terceiro momento, que você se deu
atenção, se deu aconchego, com as palavras dizendo que eu posso me aceitar do jeito que eu sou. Como você faria com um amigo seu, com a sua melhor amiga. Se alguém quiser deixar registrado no site, no chat, como que foi essa vivência, ou quiser verbalizar, pode sentir à vontade. Como foi para você essa experiência? Como você está se sentindo agora? Ok? Tem alguma pergunta, Bruno? Alguma? Tem Aqui agora colocou assim, ó. Viver com o mundo. A Neuza A. Mendes, ela escreveu: tem pessoas com dores piores, eu consigo conviver com a minha dor e ser ativa e feliz. Ok. A Binha Maciel, ela colocou assim, que eu possa me aceitar, respeitar o momento e me amar acima de tudo. Afinal, todos somos imperfeitos. Então, cada um de vocês, se vocês quiserem registrar para vocês, e é um exercício que vocês podem fazer a qualquer momento, a qualquer situação. Né? Vou contar um caso rapidinho para vocês, uma situação que eu vivi. Eu estava com o meu filho fora do Brasil e eu a minha bolsa foi roubada, os pertences que estavam lá dentro. E eu estava indo para o evento, eu precisava ir para o evento, o que eu fiz? Pus um parênteses naquilo que tinha acontecido e fui para o evento. E aí, quando eu voltei para o hotel, eu parei para fazer isso. Eu falei, nossa, que mal-estar. E a gente fala muito de acolher, acolhe o seu sentimento. E as pessoas falam assim, mas o que é isso de acolher? Né? Acolher é reconhecer que ele existe. E é achar um cantinho no seu coração para colocar as suas emoções. E aí, quando eu cheguei lá no hotel, eu estava com um desconforto muito grande. E eu falei assim, o que eu estou sentindo? Aí eu falei assim, eu estou com raiva. Tô com raiva de alguém ter pegado minha bolsa e enfiado a mão lá dentro e levado minhas coisas. Ok, então, que essa raiva seja bem-vinda. O que mais que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo uma incompetente. Como que eu não presto atenção nos meus objetos? E me descuido. O que eu estava me sentindo uma irresponsável, porque eu era responsável pelo meu filho e eu não cuidei dele. E aí foi aquele monte de pensamentos ruins, né, que é a minha voz crítica falando. Aí eu trouxe minha voz compassiva. Eu falei assim, ok. Então, o que eu diria para a melhor amiga minha que estivesse passando por essa situação? Se me contasse assim, Tânia, acabei de ser assaltada. Eu não iria dizer que ela foi descuidada, que ela foi irresponsável. Né? O que eu ia dizer? Não. A gente, né, corre o risco, quando está na rua, de isso acontecer mesmo, está tudo bem. E aí, eu fui acolhendo cada emoção e eu fui falando que eu posso me aceitar do jeito que eu sou, que eu possa me amar do jeito que eu sou. Eu tive uma crise de choro, que não sei hoje, talvez não dê tempo da Nani até contar para a gente, né, que por que depois a gente faz isso. Tive uma crise de choro, me aceitei, e depois, aí, esse dia eu desci para o salão do hotel, eu precisava de um chá quentinho, era só isso que eu queria, desci, fui lá, busquei meu chazinho, isso foi um gesto de autocompaixão, né? E depois me deu uma crise de inteligência, gente. Um tanto de solução que vem, não tem problema, você faz assim, faz assado, pronto, acabou. E eu tive uma noite mega tranquila e segui viagem. Então, essas coisas acontecem porque eu venho treinando, né? Mas eu continuo senti raiva, senti tristeza, me senti ridícula, né? Todas as emoções acontecem, mas a gente consegue trazer essa autorregulação muito mais rápido do que trazê-la por muito tempo. Eu fico pensando, rapidinho, que acabou o nosso tempo, eu sei, mas eu gosto muito, a imagem não está ali, de pensar em mindfulness, né, e autocompaixão como duas asas de um mesmo pássaro. Né? Então, eu preciso de mindfulness, porque mindfulness vai fazer a seguinte pergunta: Elcio, você dá conta de colocar lá? Se não der, eu vou falar para vocês, assim, mindfulness pergunta,
o que eu estou sentindo agora, que foi o exercício que nós fizemos. Mas acontece que a autocompaixão pergunta o que eu preciso. Eu já entendi o que eu estou sentindo, mas o que eu preciso? Né? E aí, o Mindfulness vai te dizer, sinta o seu sofrimento, mas com consciência espaçosa. O que é isso, gente? Isso é aceitação. Aceitação não é resignação. É eu entender o que está acontecendo e, a partir daí, eu começar a tomar medidas mais sábias, com a clareza desse momento que eu aceitei esse sofrimento com expansão. E a autocompaixão vai dizer, seja bondoso com você mesmo, quando você sofre. Então, era isso até aqui, né? Por causa do nosso tempo, e fica aí o convite para a gente fazer o que eu chamei de momento de pausa. Não sei se a Nani queria completar alguma coisa, ou se tem alguma pergunta parada, Bruno? Pode passar para a Nani primeiro. Bom, quando você falou da questão do choro que você teve lá no teu evento traumático, choro, tremedeira, soluço, gases, soltar pum, ter diarreia, ânsia de vômito, tudo isso a gente costuma dizer que são descargas. São descargas do sistema nervoso que ele precisa sair para algum lugar. Se vocês assistirem a National Geographic, que tem quando o leão vai atrás da zebra e que ela congela, ele vem a hiena, ele sai correndo, porque ele não dá tempo de pegar ali e ela não morre, ela desmaia. Quando ela sente que ela não tem mais perigo, ela faz o quê? Ela estremelica inteira. Então, ela faz a descarga, pula em pé e sai andando lindamente. Nós, seres humanos, a gente tende a fazer o quê? Ou a gente sai correndo, ou a gente entra na briga, né? Ou a gente congela. Então, tudo isso faz parte do nosso processo. Eu só queria complementar que o nosso corpo, ele é pronto, ele é feito para vivenciar trauma. Então, ele dá conta de conseguir elaborar isso dentro dele. Então, a gente tem um corpo maravilhoso. O mesmo que carrega o trauma, ele também pode carregar a cura do trauma. Eu gostaria só de agradecer todos que estiveram por aqui, quem ficou aqui, e dizer que o maior autoconhecimento e a cura não é a questão de eu só saber quais são as minhas luzes. Não, é a comunhão entre aquilo que eu sinto de raiva, de ódio, de terror, de impotência, de abandono, com o que eu tenho de amor, de cuidado, de compaixão, de nobreza, é a comunhão, não é anular um lado nem o outro. Então, eu convido vocês a sentirem, deixar fluir e abraçarem e ensinarem aos seus esse passo, né? Eu quero agradecer imensamente o convite, me coloco aqui à disposição, né, para esse trabalho com trauma ou com luto, que é um assunto que, sim, eu sou muito apaixonada por ele, porque eu acho que tem vida pós o trauma, sim, e a gente pode dar conta disso. Obrigada, gente, muito obrigada. Eu quero agradecer às nossas palestrantes, né? Uma salva de palmas para elas, virtuais, né? A Nani e a Tânia, realmente foi um conteúdo incrível, né? Acredito que ao transformar a vida de cada voluntário, nós estamos indo lá também, estamos no Rio Grande do Sul juntos, na voz de cada voluntário, nos pés de cada voluntário. A Binha, a Alcione, ela comentou assim, Tânia, eu já havia participado do encontro com a Tânia, e quando criamos consciência que podemos nos ajudar com essa prática, nos proporciona uma sensação maravilhosa de liberdade. É muito bacana. E eu agradecer novamente aí aos espectadores que ficaram até aqui. Esse vídeo, se eu não estiver enganado, será publicado no YouTube da SOS. Depois vocês vão lá no YouTube da SOS. Se você não se inscreveu, se inscreva. Curta o vídeo, comenta o vídeo lá também, né, que isso fortalece o canal. E a Tânia, pode falar, Tânia. Porque no último slide está lá o horário que eu
estou sugerindo para o grupo, se vocês quiserem, podem ser outro, para a gente se encontrar todos os dias, 15 minutos, entre 8 e 8h15 da noite, e fazermos práticas. Não são cursos de mindfulness, a ideia é a gente fazer exercícios de mindfulness e autocompaixão, isso nos fortalece, não só em função do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas para a nossa vida diária, né? Está lá, e eu coloquei, olha, a prática aumenta a sensação de bem-estar, reduz a ansiedade e a depressão e ajuda a gente manter hábitos saudáveis, porque com o passar do tempo vira um hábito. E aí hábito bom, a gente não consegue ficar sem. Então, gratidão a cada um de vocês por aqui. Eu estou saindo daqui feliz, mais fortalecida, com o coração mais quentinho, né, de saber que a gente está juntos. Gratidão. Maravilha. Pessoal, muitíssimo obrigado. Boa noite a todos, bom descanso e até a próxima live. Todo mundo vai receber os comunicados, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau. Boa noite.